Vamos agora falar, olha, tá muito difícil ser comentarista da Globo News ultimamente, viu? Mas olha que profissão difícil. Porque, ó, eles não podiam mais criticar o Lula na economia, porque a economia começou a deslanchar, o PIB subiu quase 2% em apenas 3 meses. Para comparar, o governo Bolsonaro, no primeiro ano de governo dele, subiu 0,7% em um ano inteiro. Com o Lula, 1,9% em apenas 3 meses, você vê. A inflação caiu muito mais do que esperado. Inclusive, espera-se que tenha deflação agora em junho. Alguns índices de inflação dizem que tivemos deflação também em maio. Ou seja, preços caindo, a Bolsa bateu recorde de pontos, as ações da Petrobras subiram aí, só nesse mês já subiram mais de 10%, quer dizer, tá tudo indo de vento em popa, o dólar caindo, enfim, a economia do Brasil está melhorando. Então, eles tinham que focar ali a sua artilharia contra o Lula na articulação política, porque o Lula já está ultrapassado, o Lula não sabe mais articular, o Lula está deixando as funções de articulação para gente que não sabe fazer isso, o Arthur Lira vai enquadrar o Lula, a Globo News começou a polir o Arthur Lira para que ele parecesse assim um paladino da moralidade e da honestidade, para que as críticas que ele fazia ao governo Lula parecessem críticas assim de alguém com autoridade que pode criticar o governo, tudo mais. Só que não contavam com o fato de que o Lula é um articulador, mas dos melhores que já existiram aí na história. O Lula ficou um tempo no Brasil, ele está fazendo muitas viagens internacionais porque ele precisa recuperar a imagem do Brasil. Ele está lá no exterior soltando o lema Brazil is back, que é o Brasil voltou. Então por isso ele precisa fazer muitas viagens e cada viagem que ele faz ele volta com alguns bilhões em investimentos, o que ajuda ainda mais a economia do Brasil. Ok, mas aí as críticas eram que ele viajava demais. Então o Lula ficou um tempo a mais no Brasil, falou dessa vez eu vou viajar, mas antes eu vou deixar a casa ajeitada, ajeitadinha. Então ele se encontrou 2 vezes com o Arthur Lira. Ele não queria se encontrar com o Arthur Lira, mas o Alexandre Padilha, que é o ministro que faz a articulação, falou, Lula, melhor se você se encontrar com ele, que você já fala na cara dele o que quer falar, né? Se encontrou com o Arthur Lira. A imprensa começou a dizer que a ministra do Turismo ia cair 2 semanas atrás, lembra? Não passa de amanhã a ministra, vai cair a ministra. Via na lista aí no Globo News, via na lista no Jornal da Record, tem um que aparece lá, uns segundinhos, um bolsominion, falando que isso demonstra a fraqueza do governo Lula diante do Centrão. Pois até hoje a ministra não caiu. Agora dizem que vai cair quando o Lula voltar, porque ele já acertou com ela tudo mais, ou seja, não é que ela caiu e perdeu, não. Se agora ela for demitida é porque o Lula conseguiu acertar tudo já. Então, erraram todos os analistas que diziam, não passa de segunda, aí passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não passa agora de sexta, aí passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já estamos na outra semana e não caiu a tal da ministra. Pois bem, aí começaram a falar que não, agora o Arthur Lira vai pegar o Ministério da Saúde. Começou uma pressão muito grande via imprensa para que o Lula entregasse o Ministério da Saúde, que tem 180 bilhões de verba anual, para o Arthur Lira. Mas o Lula já mandou o recado antes de embarcar para a Europa. Ele falou, Ministério da Saúde, nem pensem nisso, não terão. Lula também mandou o Rui Costa, que é o ministro que está tocando os projetos do governo. O Rui Costa estava recebendo muitas reclamações dos próprios ministros do Lula, de gente no PT mesmo e do Centrão também, porque ele não fazia articulação nenhuma, ele apenas dava ordem. Ele apontava, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Você não pode falar dessa maneira com ministros e com deputados do Centrão. Não dá. Então o Rui Costa passou a fazer articulação, inclusive começou a articular com um inimigo político dele na Bahia, que é o deputado Elmar Nascimento, que é braço direito do Arthur Lira. A partir dessa articulação do Rui Costa, tudo se azeitou. Tudo ficou assim, ó. Tem uma salada ali, colocou azeite, só comer. Ficou ótimo. Tudo ficou bom. O Lula consegue ir agora para a Europa com toda a articulação política bem feitinha no Brasil. Só que a cereja do bolo é uma reunião que o pessoal do governo Lula teve com a cúpula do PL, partido do Bolsonaro. E eu vou falar, eu vou te dar um spoiler aqui do resto do vídeo. Boa parte do PL vai votar com o governo Lula a partir de agora. Aliás, 30 deputados do PL já votaram com Lula nas últimas votações importantes. Então, de 99 do partido, 30 já votaram com Lula. Ok, mas agora deve aumentar esse número. Só que a melhor parte é que, se você pensar, nossa, o Bolsonaro deve estar furioso que ele foi abandonado e tudo mais. Se o Bolsonaro precisasse dar aval, ele dava. Porque o Bolsonaro tá com tanto medo de ser preso que ele começou a falar, olha, se precisar a gente embarca no governo, hein? O importante é eu não ser preso. Esse é o tamanho do desespero. O Bolsonaro está rastejando
Ontem saiu a notícia. Ai, mas que quadra da história que nós estamos, viu? O Flávio Bolsonaro, saiu a notícia num desses porta-vozes aí do bolsonarismo, de que o Flávio Bolsonaro vai votar a favor do Zanin. Pergunto, você comenta aí. Se eu te falasse, um ano atrás, o Lula vai ser eleito presidente da República, ele vai indicar Cristiano Zanin Martins para o STF e o Flávio Bolsonaro vai votar a favor. O que você diria? Você fala, Thiago, você é maluco, Thiago, você tá louco. Esse Thiago é otimista demais, eu não assisto mais o Plantão Brasil, ele tá muito otimista. Eu lembro que eu falava em 2019, eu falava, o Lula vai ser eleito e o Zanin ainda vai ser ministro do STF. Anotem, você é otimista demais, o Lula tá preso, o Lula não vai ser solto. Tinha youtuber aí de esquerda, famoso, e falava que o Lula ia ser morto na prisão, que o Bolsonaro ia se eleger com o braço amarrado nas costas, que o Brasil já estava fadado ao fracasso, e eu falando aqui, gente, tá mudando o jogo político, o Lula vai ser solto antes do que vocês imaginam, antes do que eu imagino, e foi. Eu imaginava que seria em 2020, lá pro meio do ano, foi em novembro de 2019. Aí teve os direitos políticos, foi eleito Zanin, só que a parte que por mais que eu analisasse toda a política, a parte que eu não conseguiria imaginar é o Flávio Bolsonaro votando a favor do Zanin. Não sei se vai realmente votar, viu? Saberemos na quarta-feira. Mas ele já indicou, saiu matéria no Metrópolis de um articulista de lá que é porta-voz da família Bolsonaro. Assim, tudo que a família Bolsonaro pensa sai ali na coluna dele. Então, tem uma chance muito grande. Esse é o medo do Bolsonaro ir pra cadeia. Vamos articular aqui, vamos. Não articulamos com o Lula diretamente, que o Lula não vai falar com o Bolsonaro. Mas vamos começar a dar os sinais aí pro Lula. Flávio votando a favor. Boa parte do PL vai embarcar no governo Lula e o Bolsonaro não está em nenhum momento falando parem, não façam isso. Não, de jeito nenhum. Querem embarcar no governo Lula? Ótimo. Só que o que o Bolsonaro não percebeu é que estão abandonando ele. Então o Valdemar da Costa Neto está usando o Bolsonaro para roubar alguns prefeitos do PSDB. O Bolsonaro foi ao interior de São Paulo, filiou já mais 3 políticos importantes do interior ao PSDB. Um deles é o prefeito de Jundiaí. O PSDB está irritado com o Bolsonaro. Bem irritado. O PSDB em São Paulo ainda tem alguma força. Tá, então tá começando a ter uma briga ali, racha na direita, em São Paulo, na direita, extrema direita, né, em São Paulo. Ricardo Salles também já está irritadíssimo com o Bolsonaro. Ricardo Salles é um que já está votando a favor do governo Lula, viu? Nas pautas importantes vai acabar votando com o governo Lula. Esses fascistas todos vão acabar votando com o governo Lula no fim das contas. Veja, vai ficar uns ou outros ali contra. E mesmo assim, em pautas importantes, vão acabar muitos deles votando a favor. Veja o que está se desenhando aí. Aí, o que acontece? Esses fascistas estão se sentindo cada vez mais abandonados pelo Bolsonaro, porque ano que vem tem eleição e muitos desses deputados que foram eleitos agora em 2022, e alguns que estão com o Bolsonaro desde 2018, eles querem ser prefeitos. Porque sendo prefeito tem acesso a muito mais verba para roubar do que um deputado. Imagina o cara que faz parte ali do centrão, da extrema-direita, já roubou muito durante o Bolsolão e fala, agora eu vou ser prefeito e os deputados, meus amigos, vão mandar verba para minha cidade e a gente rouba pra caramba. Tem verbas que são impositivas que o governo tem que mandar emenda para o deputado. O governo pode escolher quando manda emenda durante o ano inteiro, mas tem que mandar. Aí imagina tanto deputado aí do PL, esse pessoal tá visando aí roubar muita grana a partir de 2025, quando assumirem, né? Eleição de 2024. Tá. E o Bolsonaro tá barrando os bolsonaristas raiz. Tá barrando. Barrou lá no Nordeste o Sanfoneiro, que é ex-ministro dele, barrou o Ricardo Salles, barrou no Rio de Janeiro também outro candidato para colocar o Braga Neto, queriam que fosse o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro falou, não, que não seja o Flávio, eu não quero expor o Flávio. Espero que o Flávio esteja preso já, mas você vê, tá acontecendo isso. Enquanto isso, a cúpula do governo Lula se reúne com o pessoal do PL e fala, vocês vão estar do nosso lado ou vão estar contra a gente? Vocês têm essas duas aí no Congresso. Se estiverem do nosso lado, a coisa não vai ficar ruim para vocês. Se vocês estiverem contra a gente, pior para vocês, viu? Porque no fim a gente vai ter maioria com ou sem vocês. Então o Valdemar da Costa Neto falou, opa, peraí, eu quero, eu falei, mas olha, eu lembro que eu tô falando isso desde um ano atrás, quando o Lula ganhar, o Valdemar da Costa Neto vai ser o primeiro a vir com uma cumbuca pro Lula. Lula, me dá um carguinho, qualquer coisinha que você me der, Lula, eu embarco no governo. Tá aí. Veremos. Eu, Thiago, quem me segue aí nas redes, é que eu chego na voadora contra esse bolsominion maldito do Banco Central. O único empecilho para o Brasil não crescer muito mais do que está crescendo é o bolsominion Roberto Campos Neto. Saiba disso. Peço sua inscrição no canal. Falou.